Esse patrimônio histórico e artístico nacional, ele se construiu depois de uma batalha entre uma identidade paulista, que se situava no Museu do Ipiranga, ou seja, o bandeirante como herói nacional, desbravador das florestas, aquelas coisas todas, né? Está sendo revista agora na reinauguração do Museu do Ipiranga. Eu não sei até que ponto essa revisão é realmente contundente, enquanto necessitaria ser. O fato é que, em 1932, com a derrota paulista, uma ideia paulista de patrimônio também foi derrotada. Então, nós tivemos aí uma construção de uma identidade nacional em torno da figura do Tiradentes, da Inconfidência Mineira, que se deslocou do Museu do Ipiranga para o Morro de Santa Quitéria, onde o Tiradentes foi enforcado. Essa identidade ela é fortemente branca, católica e proprietária de terras. É só a gente ver pela quantidade de bens tombados em relação à igreja, o tipo de bens, no total, entende-se um desprezo pelo bem cultural dos negros, dos índios, que são as duas outras grandes etnias que construíram no Brasil. Com a Constituição de 88, houve a inserção de novos dispositivos culturais que permitiram falar de uma pluralidade de identidades. O Brasil é um país plural e democrático. Ora, é uma ideia muito bonita, mas que na prática não deu muito certo, porque criou uma série de grupos, os negros, os índios, e isso foi reforçado depois com, todo esse discurso identitário, sabe? Degradou um discurso identitário que fez com que ninguém mais se entendesse. Então, nós temos hoje uma identidade plural, mas identidade plural em briga. O Brasil hoje é um amontoado de discussões, ninguém chega a conclusão nenhuma. E eu penso que está na hora de se construir uma nova identidade cultural. Isso serve para o IFAM. Uma identidade cultural ecológica, baseada justamente numa, digamos assim, uma identidade nacional é uma ideologia. E as ideologias se constroem, como todas as outras coisas, não é? Como todos os outros fatos simbólicos, elas podem ser construídas. Numa época que nós temos esses meios de comunicação de massas, e que se constroem ideologias, como se construiu o discurso identitário, a partir dos Estados Unidos, das universidades americanas, e depois passou para os meios de comunicação, é possível pensar num projeto de identidade nacional que desse coesão a uma ideia de Brasil, utopia, de acordo, plenamente, mas não se vive só de realidade. As utopias também têm seu lugar. Então, eu estou pretendendo iniciar aqui uma conversa sobre essa utopia de uma identidade ecológica. Quer dizer, o Brasil é potência ecológica. Isso é uma coisa muito complicada, porque realmente, como foi assinalado outro dia numa conversa lá no Narayana, houve um sequestro por parte das grandes empresas do discurso ecológico. Hoje a gente vê a Petrobras, a Vale do Rio Doce, financiando, não, nós somos ecológicos, sustentabilidade. Gente, isso é brincadeira, não é? Só é a raposa dizer que está guardando o galinheiro. Porque realmente não é esse povo que vai, entender, discutir sustentabilidade e esquecendo os imensos lucros que a não sustentabilidade tem. O fato de abrirem os poços ali na foz do Amazonas, que é um projeto aí da Petrobras, do governo Lula, mostra que estão se dando, como sempre se deu uma na cruz e outra na caldeirinha. E eu acho que essa discussão é absolutamente pertinente. E eu gostava de mostrar para vocês algumas coisas nessa relação que existe entre natureza e cultura. Porque nós estamos muito acostumados a falar, desde os tempos clássicos, natureza é natureza, cultura é cultura. E os próprios índios acham, os indígenas, não é? Que, quando começaram a cozinhar a comida, eles deixaram de ser natureza e adquiriram cultura. Nós precisamos repensar isso, uma cultura ecológica, onde não existe esse antagonismo entre a natureza e a cultura, entre a cidade e o campo. A verdade é que, quando a gente começa a ver uma cidade como Manaus, não é?
Realmente, a relação, vocês sabem que hoje Manaus é um problema terrível, coberto de fumaça, degradação. Mas veja, Manaus é uma dessas cidades que existe em função do rio. As cidades, hoje, podem ser entendidas como obras de arte. Tá? Nós temos Brasília, nós temos Chandigarh, na Índia, construída pelo Le Corbusier. Desde o Renascimento, a ideia de uma cidade perfeita, uma cidade projetada, está assim, retratada nos planos de fundo, no segundo plano, de muitos quadros da Renascença. Ora, é muito difícil a gente ver cidades sem água. Eu diria até impossível, não é? A própria Brasília, que foi construída lá no Cerrado, num lugar assim onde existe muito pouca água, foi necessário fazer um lago, o Lago Paranoá, para segurar a cidade. São Paulo, não é? Paulo é uma cidade que existe, não é? Em função, dos seus rios. O sistema hídrico paulista, hoje está totalmente soterrado, ali passava um rio, ali passava outro, foram tapando. Não dá para pagar um pouquinho? Mas como eu não sei, talvez aqui, ó. Pra gente ver melhor. Isso, quer dizer, esse sistema hídrico está totalmente soterrado. Nós vivemos em cima de uns lugares que tem mais água do planeta. Nós temos água embaixo, que é o aquífero Guarani, que já está começando a ser contaminado por poços, assim, abertos, assim, sem cuidado. Nós temos assim, um lugar assim, o que tem de rios, não é? O que tem de água, São Paulo, todinha ela é permeada nos documentos históricos, nos relatos coloniais, nas cartas dos jesuítas, a gente vê a quantidade de água que existia nessa cidade e o quanto isso influía na vida da cidade, as enchentes da Vaza do Carmo, tudo isso retificado hoje, e não se solucionou o problema. Não se solucionou o problema. O que acontece hoje é que antigamente nós tínhamos toda uma cobertura vegetal que fazia com que a umidade reciclasse e caísse em cima de São Paulo na forma de garoa. Mais de 250 dias por ano garoava em São Paulo. Hoje não. Nós temos essas estiagens longas, onde não chove, quando chove, desaba de uma vez. Então é todo um ecossistema que está assim, extremamente degradado e não tem solução. Não tem solução assim, imediata, se não existir nenhuma vontade política. E também se não existir vontade dos cidadãos, sim, mudar um pouco o seu estilo de vida e pegar um pouco mais leve. Eu sou ecologista, no fim de semana enche o tanque do Jeep lá de diesel e sai soltando fumaça para ecologizar. Precisamos mudar alguma coisa. É claro, porque nós temos uma palestra interessante sobre hortas urbanas, tudo isso colabora, mas nós temos que ter uma vontade política, e essa vontade política depende não apenas de todos nós, mas de um sistema que é extremamente refratário a esse tipo de proposta. Não é, entendeu? É bonito, veja, hotéis ecológicos na Amazônia, mas isso não resolve. Em Otim, arte com natureza, R$ 2.500 por dia o quarto do hotel que está lá, sabe? Regina, que alegria, sabe? E pronto, entendeu? Sim, sabe? Então, Paris, não é? O Rio Sena, a Torre Eiffel, mais de 18 mil componentes. Nós vivemos, eu vou falar agora, vou sair um pouquinho, vou dar uma volta, e vou começar a estudar um pouco, vou começar a falar um pouco do que seria o pensamento selvagem, o pensamento indígena, que produziu uma arte, que é a arte rupestre, que eu acho extremamente interessante do ponto de vista da sua integração com a natureza. A arte rupestre é uma arte, até brinco assim, dizendo que ela não é museologizável. Não dá para você tirar ela da parede, pôr uma moldura, levar para uma galeria. Você pode copiar, fazer uns feitos, como está sendo feito aos montes, mas na verdade a arte rupestre é uma arte que só pode ser vista no contexto de uma paisagem.
Então eu gostava de entender um pouco, eu comecei a pensar um pouco, é isso que eu quero trazer para vocês, é uma reflexão ecológica a partir de uma arte que se integra à natureza. Veja, eu não sou um economista, eu não sou um engenheiro, eu não sou um botânico, eu sou um historiador da arte. Então eu estou procurando respostas dentro do meu campo de conhecimento. Sem, obviamente, desprezar aquilo que pode vir dos outros campos de conhecimento, mas eu seria leviano se eu saísse falando de ecologia. Eu estou falando de arte em relação com a ecologia. Eu não sou um ecologista, não sou um naturalista, não sou um botânico. O meu conhecimento é de arte. Então eu gostava de mostrar como é que essa arte se configura. Por que a Torre Eiffel? Bom, começamos agora, estamos vivendo as Olimpíadas, não é? Então eu fui ver, quer dizer, a Torre Eiffel é uma grande montagem, não é? Nós temos assim, sabe, 18 mil elementos, soldados, uma coisa enorme. Um exemplo belíssimo, né, de arquitetura em ferro. Essa é a ponte de Fort Bridge, lá no norte da Escócia, né? Talvez assim o primeiro grande empreendimento de arquitetura em ferro. Essa ponte, ela aparece num filme do Hitchcock, sabe, onde os espiões tentam matar o mocinho breca o trem e sobe pela ponte, o Hitchcock mostra a ponte, né? Ela inteirinha construída, não é? Elementos pré-moldados, né? Esse é o sistema, não é? De sustentação, não é? Tá vendo? Mostrando um cartão postal da época, né? O mais interessante, né, a cena da montagem da ponte, é que o engenheiro que montou essa ponte, que construiu essa ponte, ele se inspirou no esqueleto de bisonte. Não é? O bisonte é um animal mítico, não é? É um animal, quem conhece a cultura paleolítica sabe o papel que o bisonte tem, como ele é retratado, as pinturas fantásticas de Lascaux, de Altamira, pinturas, assim, sabe, de 40 mil anos atrás, são coisas assim, absolutamente inacreditáveis em termos de representação plástica. Esse é o bisonte de Lascaux. Né? Isso aqui é muito associado, já sabe, diversas descrições, não é? À morte, não é? O homem morto, entende assim, sabe, pelo bisonte, é uma coisa assim, sabe, bastante... Na verdade, eu penso que não é nada disso, sabe? Na verdade, se você for me perguntando, veja, o homem morto está assim, sabe, com o pênis, com o falo, assim, em plena ereção. Tá? Isso aparece muitas vezes na arte rupestre justamente como signo de êxtase. Né? Êxtase normalmente provocado por substâncias alucinógenas que justamente forçam a erecção, e a erecção é considerada justamente um ato mágico de procriação. Né? Outra coisa que aparece, não é, esse passarinho aqui embaixo, né? Na ponta de um bastão, né? Um bastão xamânico. Isso aqui parece assim, uma espécie de evisceração provocada pela lança. Se nós entendemos a lança como um signo de poder, e depois chegaremos lá, nós vamos ver que isso aqui pode ser uma manifestação de círculos concêntricos, não é? E os círculos concêntricos, embora estejam distorcidos, topologicamente o valor. Quem assistiu a minha outra palestra lá na FUNAP, lembra que eu discuti essa questão da deformação topológica, porque são outros sistemas de representação que não são métricos. Okay? Então, isso aqui são círculos concêntricos. E os círculos concêntricos, sabe, são signos que aparecem nos mandalas, que aparecem na arte rupestre, em diversas outras situações. No céu está o touro, né? Existe também essa relação entre o que está no fundo da caverna e o que está no céu, entre o micro e o macro. Quer dizer, é uma representação integral de um cosmos, de uma cosmogonia, a usar uma expressão assim, de uma ideologia, mas não no sentido de ideologia como nós vemos hoje, ideologia como um conjunto de representações, não é? Um universo simbólico. Opa! Mais um capítulo.
estou acostumado a lidar com o mouse, esse negócio aqui, sério, me dá um trabalho. Bem-vindo. Não consigo acessar. Então, aqui, um touro, não é? Esse é uma cabeça de touro feita a partir de um cilindro e de um guidão de bicicleta, não é? É uma montagem do Picasso, né? Uma assemblagem, uma junção de elementos. O que é diferente, não é? É que justamente os elementos de uma torre, como a Torre Eiffel, os elementos de uma ponte, como a de Fort Bridge, eles são elementos construídos especialmente para aquela função. Aqui não, nós temos assim uma readequação de elementos que são extraídos de um contexto e colocados em outro contexto, não é? Um deslocamento, não é? Uma lata de sopa vira uma obra de arte. Andy Warhol, as latas de sopa Campbell, a acumulação. Um quadro um quadro do Van Gogh. Aqui nós temos, né, uma brincadeira que eu fiz, justamente juntando, duas imagens. É surdo, amigo. É isso aí. Alô. Bom. Acontece que o microfone tem que falar muito junto, assim, sabe? E pronto. Então, acontece o seguinte. Então, veja, quando eu junto dois elementos, sabe? Quando eu junto dois elementos, né, o quadro do Van Gogh, eu crio um outro tipo, com a lata de sopa Campbell, eu crio um outro tipo de relação. Quer dizer, eu estou contando uma outra história. Não sei se é o Van Gogh pensando no futuro da arte, ou se entende, a Madame Genot com fome desejando uma lata de sopa. Esse universo, essa ambiguidade, não é? É alguma coisa que nos espanta muito, justamente na arte rupestre, porque você tem sempre sobreposições de significados, nunca é alguma coisa unívoca. Aliás, a arte tem isso, quer dizer, a arte não é uma equação matemática que tem uma resposta única e ponto. Aliás, existem teoremas que têm várias respostas, não é? Mas a arte não, você tem sobreposições. Na verdade, você tem aqui uma ponta de flecha, uma outra ponta de flecha. Surprise, pô. Cuidado com o que vem aí. O equipamento indígena, não é? Ele é um equipamento justamente formado a partir de uma série de partes, muitas vezes recolhidas e deslocadas, como, por exemplo, a pena de pássaro, que é, não sabe, colocada com maleta. Aí eu não estou entendendo isso, não. Eu não consigo lidar com o microfone, eu sou meio burro, eu sou meio nível. Tem alguém passando, né? Recusa-se, não?
Pronto, sumiu. Será que aquela moça que tá lá? Você não quer chamar ela para mim, Alice? Eu não sei, pode deixar. Talvez ela tenha. Só ficando perigoso. Será que ele era rupestre? Ele era quase rupestre. Ele não abre, ele fica me dando as propriedades. Fica na sequência que você fez. Travou. O que acontece? Não entra? Eu não consigo abrir. Olha. Tá vendo? Ele dá propriedade. Quem não tem? Quem não tem irmãos? Não tem. Tá vendo? Não abre. Tá vendo? Ele tá. Tá abrir com imagens. Então, todas as vezes que for recebida e pronto. Então, eu estava mostrando ali justamente assim como arte e como montagem, não é? Quer dizer, que uma flecha é uma montagem, não é? Aquela cabeça de touro do Picasso é uma montagem. Eu fiz uma montagem brincalhona com a sopa Campbell e um quadro do Van Gogh. Não é? Meu Deus, vai, cara. Quem sempre vai fazer assim também.
Mas sempre vai ter que fazer isso. Fica nessa setinha. Tá certo. Ali. Ah, sim. Assim, vai falando que construiu. Era melhor. Ela não vai, já fica encrencada. Ali a setinha. Melhor ela ficar. Melhor ela ficar. Se fica de centinho, fica ali do lado. Sim, Não é aqui? Essa velha, estou dizendo, não está Sai funcionando. daqui que ela vai você. Não sou eu, não. Ah, sim. a setinha, fica aí. Deixa parado aí. Vai ter um igual. Mas não funciona aqui. melhor ela ficar. Se der só o Éder, não é o suficiente. Se tiver na sequência. Eu não sei porquê, mas só no. O Dalton, se tiver na sequência. Mais algum palpite eu posso continuar? Bom, Mais algum. então nós temos aqui não é, uma imagem da Serra da Capivara. Essa imagem ela pode ser assim decupada em várias partes. Não é? Você vídeo de 3 indivíduos, não é? Que eu identifico como xamãs. Não é? Do mesmo modo que eu identifiquei como xamãs, chamo xamã aquele personagem junto ao bisonte na caverna de Lascaux. Mas o interessante não é que esse segundo xamã, eles figuram alguma coisa que lembra o chifre de um viado. Não é? É uma estrutura não é? Em raiz, não é? Que lembra bastante o chifre de um viado. Pronto. Aqui, ó. Esse viado está com o chifre. É bastante parecido com o viado anterior. Né? Mas ele tem um chifre só. É isso que é interessante, não por falta de capacidade de representação. Eu posso mostrar, não é? Outras imagens diz que isso aqui se comporta, não é? Aqui. A mesma imagem, né, num contexto maior, ampliado, não é? Aqui nós temos um veado que não está tão nítido, mas que está já com 2 chifres, esse da esquerda. Isso aqui é um recurso, não é? Aqui talvez dê para ver um pouquinho melhor. Não é? Ele aparece aqui, estão vendo com a setinha aí? É que está borrado pelo tempo. Aqui nós já temos nitidamente, né, um veado, né, com 2 chifres. Né? Olha, aqui nós temos um veado com um único chifre, mas é um chifre enorme, não é? Eu vou abreviar para vocês, mas na verdade esse signo é um signo de poder. Ora, imagina-se, pode-se supor que num determinado momento você tem um chifre de veado, o veado troca de chifre a toda a estação. Você tem um chifre, é uma ferramenta de poder poderosa, não é? Como bastão, não é? Então, nós vamos ver aqui, vocês veem, não é? Consegui sim. Aqui, ó. Segurando alguma coisa que pode parecer uma árvore, mas tem o mesmo formato, não é? O mesmo formato, é uma mesma forma daquele chifre de veado. Nós vamos ver esse signo, né, aparecendo em N situações. Aqui, separado, né, como objeto de veneração no centro de uma roda. Né. Aqui, né, aparecendo uma árvore, aqui nós notamos bem assim, as erecções dos participantes desse ritual, tá, em torno da árvore. Né. E aqui, isso aqui é uma pintura Navajo americana, não é?
vocês vão ver esse mesmo signo, olha aqui, ó, na mão, entende? Assim, sabe, dos xamãs. Já deslocado, completamente deslocado. Vejam, o que eu estou mostrando, voltando um pouquinho atrás, é como isso é uma montagem, não é? Como isso é uma assemblagem. São do mesmo signo. Você tem o feiticeiro, sabe, acoplado a um segundo signo. É uma montagem. Essa montagem significa justamente que esse homem, ele tem na mão um instrumento de poder. Então, aquela primeira imagem que nós vimos na Serra da Capivara, que o segundo xamã, fica mais esclarecido. Quer dizer, nós estamos assim em face de um instrumento de poder. E assim nós vamos compreendendo, não é, como é que se dá a linguagem. Então, aqui é um vaso ático. Nós temos aqui, não é? Nós temos aqui Pílades e Orestes. Mais alto, mais Pílades e Orestes, quando começar a achar que eu estou devagando, eu pronto, aí eu grito de novo. O fato aí, então, que nós temos aqui uma imagem de Pílades e Orestes junto. Agora foi o nome, como é que ela chamava? Irmã deles? Pelé, não é? O túmulo de Agámemnon. Olha aqui, ó, olha a mesma forma na ponta do bastão que os dois. Nós estamos em face de uma série de recorrências. Isso é interessantíssimo, porque parece que nós estamos em face de uma série de recorrências linguísticas, de signos, de significações que vêm para nós desde o Paleolítico, não é? Alguma coisa que está justamente ligada a uma série de mitos que se construíram, mitos astronômicos, porque no primeiro momento esses mitos são todos ligados, não é, justamente à presença da flora e da fauna, e a presença da flora e da fauna, que depois vai lá na agricultura e na pecuária do Paleolítico, ela é toda regida pelos astros. Quem lê o Hesíodo, quem lê os gregos, sabe muito bem do que eu estou falando. Então lá, essas constelações regendo os plantios, isso é transportado. Olha, como o homem, quando ele atravessa o Estreito de Bering, não vou discutir aqui as outras hipóteses, se eles atravessarem o Atlântico e atravessarem o Pacífico, chegam à América e está inscrito até hoje na arte rupestre dos povos indígenas. Isso é uma coisa muito interessante. E nós encontramos os mesmos signos, as mesmas tradições, digamos, a mesma mitologia no índio norte-americano e no índio sul-americano. Apenas temos uma série de inversões, justamente por causa da inversão das constelações. As constelações não aparecem lá como aparecem aqui, o plantio lá está como aqui. Lá tem certos bichos que não temos aqui, então a gente tem que adaptar. Assim, sabe? Não tem uma águia, eu vou de urubu. Assim, sabe? Não estou brincando. Esses signos não é um legado, sabe? Esse legado vem junto com a natureza. Esse legado está diretamente ligado à natureza. E eu chamo a atenção justamente porque justamente é esse respeito que esse legado merece de nós, como alguma coisa que vem de homens, sabe? Idades que nós não conhecemos, dos quais nós não temos registros, né? Quando esses primeiros registros começam a surgir nas cavernas europeias, provavelmente isso já estava muito cristalizado, é uma coisa bem anterior a isso. E esses registros estão assim diretamente ligados à natureza, não é? Então esse duplo respeito, na verdade, converge para uma ideia só, que é o que eu chamo de ideia de ecologia, não é? O bastão como signo de poder, né? O bastão como signo de poder, né? Xamãs registrados pela expedição de Martius e Spix. Calma, que agora eu vou lidar com ele.
Aqui que tá o Isso é bem. Aqui que eu não consigo, Viviane, é justamente, entende assim, sabe? Se eu cancelar aqui. Fugiu. Vamos analisar mais um velho tema, né? O homem passa, não é? Que antigamente era mais. Aí, Mas por que está escuro? Eu juro que eu caprichei muito para montar isso tudo. Eu juro. Mas tem que andar duas vezes, pode ser que não tenha na primeira. pode ser. Não, mas o outro não. Está vendo o caduceu de Mercúrio? Bom, esse vai, deixa para lá, vai. Aqui, não é? Uma representação gaulesa, não é? Do deus Mercúrio, não é? Portando o bastão de poder, não é? Aqui de novo, não é? E aqui, justamente, a primeira que eu tinha mostrado, aquela que apareceu em preto, é o caduceu. O caduceu é uma vara com duas asas em cima, não é? Essas duas asas em cima, na verdade, elas se transferem da vara de Mercúrio para o pé do Mercúrio, não é? Todo mundo lembra, né? Que Hermes e o Mercúrio romano, ele tem uma sandália que tem as asinhas, é o que permite com que ele voe, né? A águia romana, né? Outro signo de poder associado ao homem-pássaro. É que o feiticeiro não é o homem-pássaro. E aqui nós vemos essa figura bicuda, não é? Do lado direito, não é? Que poderia assim, parecer assim, mas peraí, porque um jacaré, um lagarto, olha só, o que é isso? Aqui, ó. Olha aqui, ó, o desenho do Marcos mostrando um xamã, não é? Uma cerimônia xamânica, em que um dos xamãs tem justamente essa máscara, né, em forma de bico. Né? Então, trata-se também, já que nós estamos falando de montagem, da gente ir juntando pedaços, para entender que é claro que isso nunca vai ser uma leitura completa, nunca vai ser um quebra-cabeça com todas as peças. O que a gente tem, na verdade, é uma constelação, um monte de luzes, pontos que se conectam em cima de um fundo escuro, de um buraco negro. Né? Signo da Alemanha, da República Alemã. Isso aqui é uma representação, a Chinag é uma tribo lá da zona, não é? Do norte-oeste dos Estados Unidos. O pássaro trovão numa pele, entende? O Thunderbird, né? Do Thunderbird. Gente, não dá, eu não consigo lidar com o microfone, com a plateia e com o diabo do computador ao mesmo tempo. Perdão. Na mesa mesmo. Foi na tua frente. Embaixo. Foi Eu me enganei, porque quando a Vivi me disse, eu achei que tinha um microfone de lapela, que era o ideal, que nem aqueles que usam na Rede Globo. Ajuda um pouquinho? Então, aqui o pássaro trovão, né? O Thunderbird, numa pele, entendeu? Assim, sabe? Numa pele de bisonte, já, entendeu? Assim, sabe? Uma pele pintada, já no sul dos Estados Unidos. Então, esse mito do homem-pássaro, não é? Esse mitograma, não é? Porque é um fragmento de mito que se adapta em vários mitos, não é? Desculpe, não é um mitograma, é um mitema, tá? Isso aqui, não, isso aqui é Serranópolis, entende? Assim, em Minas Gerais, sabe?
Isso aqui é nos Estados Unidos, entendeu? Sabe? Isso aqui é nos Estados Unidos. Para vocês verem melhor o homem-pássaro, né? Eu uso esse tratamento de imagens. Opa. Essa é a Serra da Capivara, Toca do Baixão das Mulheres, né? E aqui um homem-pássaro e um outro homem-pássaro que parece estar cuspindo fogo. Bom, esse da direita. Isso aqui, ó, é aqui na esquina, viu? É aqui em cima é na Rua da Consolação, tá vendo? Essa relação. Essa é outro ponto que eu gostava de chamar a atenção, que eu acho interessantíssimo, é que na arte de rua, essa arte de rua anônima tem mostrado uma recorrência a esses signos arcaicos, entendeu? É aqui o pássaro que cospe fogo. Isso é aqui, em cima do elevado Costa e Silva. Se vocês passarem ali na Rua da Consolação, é só olhar que está lá. Isso aqui está ali na Rua Marquês de Paranaguá, ali na Rua da Delegacia. Né? É, de novo, o homem-pássaro transformado numa pintura de rua. Isso deve estar o quê? Não está 1 quilômetro daqui. Uma está a 500 metros, outra está logo aqui. E eu fiz questão de pegar bastantes exemplos aqui nas redondezas, de forma que, se alguém se interessar, depois que sair daqui lá dar uma olhada, estão logo à mão. Essa arte de rua é fascinante. Tá? Aliás, eu tenho para mim, pode ser um pouco também de pessoal, né? Mas que o melhor da arte contemporânea é anônima e está na rua, não está nos museus, nas instituições e nas galerias. Né? Aqui. É um tema recorrente. Isso é um Magritte, né? Anunciando, não é? Na verdade, é um quadro pintado na Bélgica em 1939. É quase que uma antecipação, não é, do pesadelo nazista. Isso aqui é uma pintura de rua em Nova York, que uma amiga minha, sabendo desse trabalho, me mandou. Isso também é Nova York. Isso é Magritte. Então, esses temas, não é? Isso é do Penck. De novo, o homem-pássaro. De novo, o homem-pássaro. Então, essas imagens, não é? Elas vão pulando de um contexto para outro. E, meu Deus do céu... silêncio, concentração, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Não deu. Abrir. Isso aqui está ali na Galeria Zarvos, acabou de ser pintado. Né? São duas artistas, né? Duas artistas que pintam painéis na cidade. Ali na Avenida São Luís. Nas Arvos, na Galeria Zarvos. Também aqui, dá 1 quilômetro daqui. O tema da mula sem cabeça, não é? Um outro trabalho de rua, um outro painel de rua que eu acho fascinante, não é? A cidade como receptáculo, né? Do mesmo modo que nós temos, não é? Essa questão da arte que se coloca na parede, na pedra da Serra da Capivara, essa arte rupestre, não é? Que muitas vezes é chamada de arte parietal, justamente porque ela é colocada em paredes, em muros, não é? Você tem isso aqui na cidade. As pessoas passam aqui diariamente e ninguém olha esse magnífico mural do Di Cavalcanti. O fato é que justamente isso são ligações
que nos vem de muito tempo, não é? Por quê? Porque a caverna, a gruta, é a passagem, não é? Tem todo um sentido. Quem conhece a obra do Walter Benjamin em Paris, não é? A questão das passagens, das ligações que as galerias das grandes cidades fazem, não é? Como as galerias, não é? Veja, Lascaux, ela tem várias entradas. Não é? A Galeria Califórnia. Não é? Toda vez que a gente entra num lugar desses, a gente perde, a gente não tem mais o sentido da sacralidade que muitas vezes o artista, no caso aqui o Portinari e o Niemeyer, que é o autor desse edifício, não é? Que é o arquiteto desse edifício, pretendem devolver a nós. O que eu estou querendo dizer é que a cidade hoje ela é muito rica dessas manifestações artísticas. E essas manifestações artísticas, elas são uma forma de recuperar o sentido ecológico, cultural, vivencial da cidade, não é? É uma tentativa, é um esforço, não digo uma tentativa, eu acho que é um esforço humanizante, sabe, desses artistas anônimos, né? E outros nem tão anônimos, que nós estamos falando do Portinari e do Di Cavalcanti, em relação a essa paisagem urbana que nós acreditamos degradada. Isso é o edifício Triângulo, lá pertinho da Praça da Sé, aquele dedo lá no canto em cima é meu, mas vocês me desculpem. As pessoas passam e não veem. A caverna, não é? Essa é Tuque do Robert, na França, né? Onde está uma das obras que eu acho mais incríveis, não é? Da arte paleolítica, que são esses bisontes em argila. Sabe? Gente, isso tem 35 mil anos, pô, sabe? Você veja, a capacidade de representação desses homens mostra o seguinte: eles eram tão homens quanto nós. Sabe? Não existe nenhuma diferença entre eles e nós, a não ser justamente o sentido, vamos dizer, tecnológico, esse avanço que nós nos vangloriamos tanto, mas de que de uma certa forma está sendo assim pernicioso para nós. Quer dizer, nós não estamos sabendo lidar exatamente com isso. Volto ao começo, né? A gente precisa ter uma reflexão sobre isso, porque ninguém também está pensando em voltar à caverna. Se trata justamente de avançar em termos de cultura e integrar a natureza ao nosso projeto de vida. Isso é uma pedra já hoje, né? Isso é uma pedra já hoje. As passagens, não é? Isso aqui é na Serra da Capivara, não é? É um nicho na pedra, não é? Onde lá dentro você tem um grande painel. Eu não vou me deter em cada uma dessas imagens e analisar cada uma dessas imagens, não é? Vejam, eu quero simplesmente mostrar a relação plástica, a relação espacial que existe entre uma obra desse tipo, não é? Feita provavelmente 3, 4 mil anos antes de Cristo, não é? E o painel do Di Cavalcanti. Isso aqui está na passagem, é um lugar de passagem. Eu não vou decifrar isso, mas isso aqui ele tem uma correspondência num mito indígena, não é? Todas essas figuras, na verdade, elas têm uma história por trás delas, não é? Muitas vezes a gente não compreende essa história porque essa história está fragmentada. Nós não temos o mitograma como um todo desenhado na pedra. O tempo apagou essas figuras. Então esse trabalho, o trabalho de historiador da arte, é justamente pegar essas imagens e pegar um pedacinho dali e juntar com um pedacinho lá e ver se realmente aquilo encaixa, fazer aquela montagem que eu estava sugerindo no começo, fazer uma montagem para ver se isso realmente tem uma correspondência numa narrativa mitológica, não é? Porque essas narrativas são conservadas, não é? Em tradições mais nos Estados Unidos e no Canadá do que aqui na América do Sul, onde os missionários, durante o século XIX todo e começo do século XX, se ocuparam, não, de registrar os mitos indígenas. Então você tem grandes coletâneas de mitos indígenas. Existem coisas aqui no Brasil também feitas por missionários, mas nada que cubra a riqueza das culturas aborígenes sul-americanas.
Mas a vantagem é que, como eu disse, como nós temos uma correspondência mitológica, muito do que está coletado lá pode se ajudar a explicar as coisas aqui. Olha, está ficando esperto. Não tem vantagem antes do tempo. Não, esse não, esse aqui vai ficar para outra vez. Agora vem o recheio do bolo. Eu acho que esse aqui é o ponto central de toda essa conversa. Se nós pegarmos os biomas brasileiros, aqui bem descritos, não é? E confrontarmos com um gráfico das tradições rupestres em terras brasileiras, nós vamos notar assim uma grande coincidência, não uma total, entre os biomas e as tradições culturais. Não é? Ou seja, essas tradições culturais, se é que essa minha relação se revele verdadeira, mostra essa integração entre um bioma, entre a natureza e assim, uma forma de cultura. Esse é o ponto de partida para um raciocínio, isso não é um ponto de chegada. Não é? Eu acho que se a gente estava falando aqui no começo, sabe, de uma identidade cultural, ecológica para o Brasil, esse pode ser um bom ponto de partida para uma reflexão. Ou seja, a caatinga, em especial, que é um bioma assim, exclusivamente brasileiro, só tem caatinga no Brasil, cerrado tem por aí, mas caatinga é brasileiro, só tem no Brasil, e a Serra da Capivara, não é? A preservação daquele complexo que é a Serra da Capivara e a Serra das Confusões, ali no sul do Piauí, é importantíssimo para a preservação da caatinga, não é? Recuando no tempo, nós podemos supor que existiam assim duas tradições econômicas, duas formas econômicas aqui em terras. Então, aquele gráfico que vocês viram corresponderia mais ou menos a 3, 4 mil anos atrás. Aqui nós já estamos falando de qualquer coisa em termos de 10 mil anos atrás. Não é? O que nós tínhamos era uma cultura litorânea que era baseada justamente na coleta de mariscos. Não é? E nós tínhamos uma outra cultura, não é? Mais para o interior, que era onde se estendiam as grandes florestas de araucária. Não é? Essas florestas de araucária se estendiam da Patagônia, não é? Até a Amazônia. Nós estamos falando de 10, 15 mil anos atrás. Não é? Isso hoje está totalmente degradado, mas nós temos ainda resíduos, não é, que mostram essas tradições, como é que elas, sabe, se identificavam em termos de cultura. Em especial, não é, a questão que na zona litorânea, não é? Os sambaquis, que eram grandes acúmulos de conchas cobertos de areia, não é? E nessa zona da coleta de pinhão, essas casas enterradas, que não só serviam para guardar o pinhão, mas também serviam como lugar, assim, sabe, de refúgio durante o inverno, não é? Um sambaqui em Santa Catarina, não é? E um objeto, não é? Uma baleia, não é? Em pedra polida,
né? Encontrada em um sambaqui de Santa Catarina, mostrando, assim, sabe, o nível de cultura que nós tínhamos nessa região litorânea. Isso aqui é um osteólito, é um albatroz, não é? Tá? Que se encontra também exumado em um sambaqui, que se encontra no Museu de Arqueologia da Federal do Paraná, em Curitiba. Uma coisa belíssima, sabe? Assim, uma obra que tem uma concisão tão grande quanto aqueles bisontes de Lascaux. Isso aqui é uma cabana de índios, não é? Sabe? Em Dakota, nos Estados Unidos. Né? Aquela mesma ideia, não é? Que é uma coisa enterrada e coberta. Como seria uma dessas cabanas, né, dos coletores de pinhão. Isso aqui é de uma escavação no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma mamoa, um dolmen e uma mamoa. Um dolmen, vocês sabem, são pedras que sustentam uma laje. A mamoa é quando esse dolmen é coberto com pedras, e obviamente esse aqui está descoberto, as pedras se revelam, não é? Mas isso aqui era totalmente coberto de vegetação. Ainda existem em Portugal, ali no norte de Portugal, sul da Galícia, não é? Mamoas que estão assim totalmente cobertas de vegetação. Um signo, não é? Ligado a essa cultura da pedra. Como eu mostrei os óleos, eu estou mostrando essa imagem, que é essa imagem do círculo estriado, o sol, o mandala, é alguma coisa também muito recorrente nas culturas. Em suma, nós estamos falando de qualquer coisa, assim, sabe, de uma cultura que vem, assim, de pelo menos há 40 mil anos atrás e que está retida, entende? Assim, sabe, transformada de muitas maneiras, sabe, nessa arte rupestre. E que de uma forma assim, muito espantosa ressurge na arte de rua das grandes cidades, e nós não temos assim, sabe, o olho para perceber essas imagens que estão aí na rua, aqui, ali e acolá. Né? Não entendo por quê. Eu peço desculpas a vocês, não é? Porque eu fiz assim várias piruetas aqui, não é? Eu dei vários pulos, não expliquei bem certas relações, mas isso se dá, entende? Assim, sabe, pelo pouco tempo, entende? Assim, sabe, que eu tenho 1 hora para tratar de um assunto que, se fosse assim extensamente debatido, sabe, daria um curso, né? Assim, sabe, digamos assim, cada uma dessas 10 situações seria assim tema para 1 ou 2 aulas. Espero no futuro ter oportunidade para isso. Né? Lembrando aquela última imagem que eu mostrei, esculpida em pedra, lá do Rio Grande do Norte, né? Esse signo concêntrico, não é? Esses círculos concêntricos que aparecem lá na Serra da Capivara, na Toca do Morcego. E é interessante, eu separei essa imagem porque justamente ela não é uma imagem pintada, ela é uma imagem também gravada em pedra. O que parece, não, o que isso tudo sugere é uma sobreposição de culturas, não é? Sabe, na Serra da Capivara você não tem alguma coisa que possa se dizer, olha, é uma cultura uniforme. Não. O que parece é que aquilo são, sabe, várias levas, sabe, várias situações que vão se sobrepondo ao longo do tempo e
Eu também não tive assim tempo de expor isso, mas se a gente for, por exemplo, ver a arte das comunidades indígenas hoje, nós vamos ver coisas que são feitas naquela mesma tradição, né, de 5.000 anos atrás. Em especial, aí, um registro que eu obtive de uma excursão lá arqueológica à Colômbia, à Venezuela, lá na zona do Orinoco. Isso é arte ultracontemporânea, não é? Isso é o PENC. Tá? Os rios de São Paulo. E acho, não é? Esse é um trabalho feito por uma artista, sabe, que mora também tudo aqui no pedaço, é tudo ao alcance da mão. Né? Ela trabalha justamente com essa questão, eu acho isso importante, não é? Alguns artistas estão justamente tentando recuperar essa relação com o meio ambiente, não é? Essa artista Isabelle Ribot, que não está presente porque está dando aula agora, ela pegou essa questão dos rios de São Paulo e fez alguns trabalhos justamente colocando, não é, recolocando essa, chamando a atenção para essa situação dos rios. Aqui não está se recordando, olha, até bom que não passe, porque isso aqui seriam umas fotos daquela mortandade de índios, de peixes que teve no rio Piracicaba. Como é que se chama, Francisco? Tincã? O lugar onde caiu, em suma, Tancã, a vinhaça, não é? Despejada ou caída, não é? De uma usina de cana, não? Matou assim toneladas de peixe e destruiu um pequeno ecossistema. Isso aqui é a obra de um artista, brasileiro que está ali, ó, Chico, identifique-se, pô, é a obra do Chico, é o rio Piracicaba, não é? Imaginado de cima, não é? Um rio limpo, não é? Então eu acho muito importante, não é, que os artistas hoje, não consigo mesmo, não é? Então existem alguns artistas que têm uma preocupação ecológica muito grande. O rio Piracicaba, como era, mesmo ponto de vista hoje, fotos do Francisco, cortesia, não é? Veja, não é uma situação também tão dramática assim, não é assim que o mundo já acabou. Não acabou, não. Olha, vocês têm aqui um belo de um rio, entende? Assim, sabe, com bastante mata, entende? Assim, sabe, belíssimas instalações de uma usina de cana-de-açúcar que não funciona mais e hoje é um espaço dedicado à cultura. E a Caatinga, não é? A Serra da Capivara. Eu gosto muito dessa imagem, não é? Porque vejam, as imagens falam por si. Às vezes eu acho que eu estou falando demais, entendeu? Ao invés de só mostrar aquilo que obviamente se evidencia. E ponto. Com isso eu paro. Eu falei que ia ficar em 1 hora. Consegui, cravar em 1 hora, mesmo correndo um pouquinho e pulando alguns pedaços. Peço desculpas, como eu disse, que eu dei muitos saltos, entende? Assim, sabe, em função do tempo. Mas eu acho que a mensagem central, não é? Quer dizer, o centro da coisa, essa questão da relação entre a natureza e a cultura e a necessidade de um pensamento ecológico, então, sabe, que comova, e a palavra comover aqui não vai ser usada assim superfluamente, quer dizer, intencionalmente, que comova os brasileiros, não é? No sentido de um raciocínio, de um pensamento novo nesse sentido. É isso. Agora é a vez de vocês. Estou aberto. Dalton, você mostrou pra gente. Por favor.
Dalton, você mostrou para gente, você fez um paralelo entre a arte rupestre e muitas das coisas que estão no nosso ambiente urbano, né? Nosso ambiente urbano, que é realmente, acredito que a maioria, eu, por exemplo, não irei lá na Serra da Capivara com os mosquitos, escorpiões e coisas do gênero. Eu vivo aqui, olha, né, nesse... Menos perigosos do que trombadinhas e ciclistas, sabe? Outro dia eu quase fui atropelado por uma PM aí na Praça Roosevelt, em cima da calçada, entendeu? Assim, sabe? Mas uma coisa que eu sinto, principalmente quando eu vou em Bienal, é assim, como é que a gente consegue criar um olhar, construir um olhar que nos permita apreciar essa arte que você vê nas paredes da cidade? Você falou certo, eu concordo sim. Muita coisa interessante é urbana, né? É anônimo e está ao nosso redor. Como é que a gente constrói um olhar para perceber essa arte e essa beleza que está sendo proposta para nós no nosso dia a dia? Olha, eu acho que aí no caso seria mais como desconstruir um olhar, sabe? O nosso olhar está tão viciado em certas coisas que nem enxerga mais isso, sabe? Assim, se você andar ali na frente da Igreja da Consolação, aqui perto, você vai ver uma coisa assim maravilhosa, sabe? Quando fizeram a calçada de cimento, sabe? Choveu e caiu um monte de folhinhas e essas folhas ficaram impressas no chão. Sabe, tá? Então você anda ali, se você olhar para o seu pé de sapato, você vai ver um monte de folhas impressas no chão. É uma beleza, sabe? Tá? É uma coisa muito bonita, sabe? Está lá. Eu acho que é uma questão de desconstruir o olhar. Talvez se a gente olhasse menos para o celular, menos, entendeu? Assim, sabe? Veja, eu não sou contra o celular, não sou obscurantista, não acho que nós vamos voltar para trás. Ninguém está a fim de abrir mão de vacina, nem de eletricidade, nem de todos os confortos, microfone, computador, poder falar, entende, com o estrangeiro por WhatsApp. Ninguém está afim de abrir mão nisso. Eu não acho que seja interessante abrir. Eu acho apenas que a gente precisa reconciliar essas coisas, entendeu? Havia uma espécie de reconciliação. Eu acho que num período como esse, a resposta só pode ser ampla, não é? Outro dia brincando, quer dizer, mas o que a gente faz? Eu acho que isso tudo é falta de cultura no sentido humanístico, sabe? Quer dizer, até brinquei, e a pessoa com a qual eu estava, em vez de pau neles, cultura neles, entendeu? Assim, sabe? Eu acho que está havendo realmente um empobrecimento cultural, que é assim, absolutamente assustador. E não é alguma coisa que se restringe às classes que não vão na escola, entendeu? Sabe? É justamente um tecnicismo, um cientificismo. Eu acho que nós estamos vivendo um período de desumanização. Eu acho que nós temos que voltar ao velho, entendeu? Sabe? Esquema humanístico, e o esquema humanístico é história. Quer dizer, a história é a base de qualquer humanismo. Sabe? Não existe humanismo sem história. Porque a história é a história do homem, da humanidade. Você sabe o quanto nossa disciplina, então, não é? Sabe, está sendo assim, suma. Ninguém se interessa. Veja, todo mundo tem informação. Informação não é cultura. Você saber pelo Google, e é maravilhoso saber que temperatura vai fazer hoje, que hora sai o trem da estação qual, quanto tempo, entende? Leva para ir, sabe, de Paris a Bangladesh de bicicleta, entende? A gente sabe. Mas isso é informação, isso não é cultura. Cultura é outra coisa, sabe? Então, não, entretenimento não é cultura. Eu acho que existe também esse problema da confusão, entende? Sabe? E esse é um dos grandes problemas, assim, sabe, do esquema. Quer dizer, começou mesmo quando se separou a cultura da educação, né? A cultura virou, entende? Assim, sabe, entertainment, e aí você tem, entende? Sabe? Também. Quer dizer, você vê que a maioria das peças de teatro que estão passando hoje aqui em São Paulo, são anunciadas em 3, 4 páginas da Folha de São Paulo, são de autores estrangeiros. E não é por falta de bons autores nacionais ou em língua portuguesa, entende? Quer dizer, cadê eu? Sabe, aqui na esquina, cadê o Plínio Marcos? Cadê o Guarnieri? Cadê? Quer dizer, hoje você tem só, entendeu? Você sabe, montagens que já passaram pela Broadway, ou então, sei lá, entendeu? O que eu vi outro dia? Mas nem falo, porque depois eu vou correr em, como é que chama? Em incorreções, você politicamente incorreto. Deixa para lá. Sabe? Cultura. Dalton. Cultura. Diga. Eu queria fazer uma observação
sobre esse comentário que foi feito. Eu acho que existe essa necessidade dessa desconstrução do olhar, mas é mais do que isso, no sentido de que há um preconceito muito grande nosso com relação a essa arte espontânea que aparece nos muros da cidade. Então, nós, assim como a gente procura não olhar para aquela pessoa que está caída no chão porque é um drogado ou é um sem habitação, nós também não focamos naquilo que está nos muros, embaixo dos viadutos, nos túneis da cidade. Quer dizer, nós procuramos passar batido por ali. Quer dizer, não temos a sensibilidade de captar isso que você eventualmente mostrou algumas imagens, mas que estão em inúmeras paredes. Né? Mas será que também não tem um aspecto que essa arte ela não é comercializável? Então não dá para pegar ela e levar para vender em galeria. Quer dizer, veja, eu sei, o Alex Valauri fez isso. Ele começou pichando parede e depois, sabe? Mas aí ele matou o próprio, entende? Assim, sabe? O próprio sentido da coisa. Não, eu acho que quando você mostra, por exemplo, o Penck, que é um artista alemão contemporâneo, a obra dele é valorizadíssima, é caríssima hoje em dia. Sim, mas eu mostrei do ponto de vista do tema. Do tema, mas o que eu quero dizer é que ele faz algo muito próximo a um grafite de rua, ou como outros que são muito próximos do grafite e que estão muito cotados. Quer dizer, existe também uma transposição dessa arte de rua transposição ou apropriação? Ou apropriação, que seja. Veja, eu acho que existe uma sonegação, como eu disse aqui, não é? Que o próprio discurso ecológico, de repente, foi sonegado pela Petrobras, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce esqueceu o Sobradinho e aparece aí, sabe, patrocinando ecologia para todo lado, entende? Então, eu acho que existe todo assim, um sequestro mesmo dessa linguagem, como você viu nas últimas feiras, a SP Arte, ou, sabe, um monte de arremedos, entende, assim, sabe, de arte rupestre, entende, assim, sabe, sendo vendido por preços, assim, que, sabe, e de repente aquilo tudo é apenas, eu acho que isso é mais um sequestro, uma apropriação, do que propriamente uma expressão. Veja, eu mostro o Penck como mostro o Magritte, sabe, mais assim do ponto de vista da recorrência dos temas, entende, assim, sabe, o que eu acho é que na arte rupestre você tem justamente essa integração da arte com a paisagem que você tem, entende? Assim, sabe? Da arte de rua com a paisagem urbana. E o que, como eu já brinquei, mas felizmente é uma arte não museologizável, não dá para você tirar e deslocar. Claro, você pode fazer uma fotografia e vender essa fotografia por $1 milhão, mas eu acho que nessa transposição você perde justamente o sentido, que é justamente esse sentido do coletivo, do anônimo, do gratuito, do lúdico, entende? Assim, sabe? Que de repente, quando você mete quando você põe a arte no museu, e veja, e o que as pessoas fazem no museu? Elas vão ao museu, eu tenho reclamado, as pessoas vão no museu, sabe, ficam assim 15 segundos em frente de uma obra, sabe, não viram nada, sabe? Eu fui no Louvre, quanto tempo você ficou lá? Eu passei 2 horas, depois fui tomar café, entende? Assim, sabe, não viu nada. Eu acho que existe uma necessidade de contemplação, talvez esse seja um dos pontos, entende? Assim, sabe, uma necessidade, a arte exige uma contemplação, mas quando você vai num museu, na Sala São Paulo, se você piscar, já está todo mundo olhando feio para você. Agora, quando você vai no museu, todo mundo fica, sabe? Ou quando você vai no cinema, fica todo mundo comendo pipoca, fazendo barulho, etc. e tal. É um terror, você não tem essa contemplação. O que eu acho é que as pessoas, quando andam na rua, e você me conhece bem, você sabe da minha displicência, não é? E de como é que, veja,
que mesmo vocês veem, não é? Eu começo a olhar a imagem, eu começo a falar baixo e daqui a pouco eu já estou interiorizado. Então eu tenho muito esse sentido, esse tempo de contemplação, porque para você ver isso, você precisa de calma, você não pode estar correndo, entende? Você tem que estar num outro ritmo. Esse outro ritmo, quando você está lá na Serra da Capivara, ele se impõe. Você realmente começa a ter tempo, tudo é lento, não tem estímulos, entende? Assim, de nenhum tipo, quer dizer, não pega celular, não tem luz elétrica, o carro você deixou no estacionamento, não tem nada, entende? Então você começa a prestar atenção no zumbido, no cheiro, no calor, na textura, você entra na cidade, num outro clima, não é? Num outro clima, você fica mais sensorial e menos intelectual. Dalton. A sua sensibilidade... E essa sensibilidade você não consegue desenvolver na cidade por uma série de razões. Você não acha que, num certo sentido, nós somos os herdeiros, nós temos uma certa herança maldita, vamos dizer assim, do modernismo? Porque o modernismo, uma das ideias era a dessacralização da arte. Então, quer dizer, já foi dito isso, né, que um acervo do Giotto, tudo bem, está lá uma maravilha, mas as pessoas oravam. Aquilo foi pintado no sentido de que as pessoas orassem a Deus em frente àquela imagem. Você não acha que um pouco disso, você tem toda a razão, a gente vê, eu já fui em várias exposições lá em que o pessoal parece estar no shopping, né? Ele olha lá para não olhar nada, né? Olhou, e foi nesse sentido que eu coloquei a construção do olhar, né? Porque eu acho também que a educação, um dos problemas é o seguinte: se a educação ela só pode ser concebida, ou só deveria ser concebida, como um acesso à cultura. Sem a cultura, sem a visão de cultura, a educação perde totalmente sentido. Então eu queria perguntar para você isso: até que ponto nós estamos sofrendo as consequências da dessacralização da arte? Olha, essas coisas têm sempre dois lados. Você falou do Giotto, não é? O Giotto, embora ele seja arte sacra, deixa da igreja, mas o que o Giotto fez foi realmente humanizar o Cristo. Ele trouxe o Cristo de volta à Terra. Quando você vê o Giotto, quer dizer, o Cristo do Giotto é homem, ele tem carne, ele sangra, assim, sabe? Quer dizer, por isso que eu acho que o Giotto, ele é o começo, sabe, desse movimento que se chama de humanismo renascentista, não é? Quer dizer, no fundo, o que o Giotto faz ali é uma subversão, é uma dessacralização daquele Cristo bizantino que está lá nas alturas, daquela arte toda da Idade Média. Ele devolve o Cristo à Terra, ele nos oferece um Cristo homem que sofre, entende, assim, sabe? Então, nesse aspecto, entende, assim, sabe, é o que eu entendo o que você quer dizer, entende? Assim, quer dizer, as palavras elas têm dois valores, elas sempre são ambíguas, entende? Assim, sabe? O que você tem justamente, veja, é a sacralização do modernismo, não é? Quer dizer, se você fala mal do Mário de Andrade dentro da USP, entende? Assim, a coisa fica preta para o teu lado, entende? Assim, sabe? Existem as pessoas que falam da... O que é? Sabe? Tá também, quer dizer, então existe toda aí algumas coisas, assim, sabe? Outro dia eu vi lá no MASP, quer dizer, falar do Mário de Andrade, sensibilidade queer, quer dizer, o Mário, se visse aquilo, ia ficar furioso, porque ele odiava esses anglicismos, entende? Assim, sabe? O Mário ia ficar doido com isso, entende? Assim, sabe? Então, eu acho que a gente, sabe, essa questão do Gauguin, o olhar colonialista do Gauguin, tudo isso, assim, tem que ser repensado. O que eu acho é que eu não sou um homem religioso, entende assim, sabe? No sentido religioso do termo, entende assim, sabe? Eu acho que eu sou, assim, uma pessoa muito materialista, entende assim, sabe? E eu acho que é justamente esse retorno, entende assim, aquilo que é a matéria, não é? Essa coisa que é o mundo, a matéria do mundo, o rio, a árvore, entende? A cidade, entende assim, sabe? Que deve ser justamente o
o foco da nossa sensibilidade. Quer dizer, essa sensibilidade é o que nós perdemos mesmo, sacralização ou não, entende? Só um jogo de palavras. Nós perdemos justamente a capacidade de ter tempo, de contemplar, entende? Assim, sabe? Quer dizer, não quando você vai na sala de São Paulo, entende? Porque lá é um lugar onde você se tranca para aquilo, embora eu note que a maioria das pessoas não estão muito nem ligadas naquilo, não é? Essa contemplação, esse tempo de contemplação é que me parece, entende? Assim, sabe? Que é um tempo humano, vamos voltar à coisa, não é? Quer dizer, um tempo humano, entende? Assim, sabe? É. Exatamente, assim, sabe? Inclusive sem tanto jogo de cena, sabe? Tá excesso de curadoria, sabe o que eu quero dizer? Tudo tem leituras, releituras e trileituras que você não consegue mais ter justamente o acesso direto. Nós estamos assim, uma espécie assim de escolástica da arte, sabe? Tudo. Exatamente, a fruição estética, que é um negócio que, sabe, e como vocês viram aí pelas análises que eu fiz, nem é tão complicado assim, não é alguma coisa assim, nem um bicho de 7 cabeças, sabe? São coisas que estão assim, feitas por homens para homens. Agora, é claro que isso é mediado por e esse que eu acho que é o grande ponto é a questão da cultura, não é? Nós vivemos num tempo assim de, sabe, total obscurantismo. Haja a linguagem, a gente lê nos jornais, ninguém mais fala, ninguém escreve, a gente lê um título, você não sabe o que o cara está querendo dizer com aquilo, as palavras perderam, entende? Assim, sabe, o seu sentido, tudo é trocadilho. Então eu acho que essa questão da cultura é uma questão muito importante, não é? Quer dizer, eu acho que hoje a batalha não se dá no campo da economia, se dá justamente, sabe, é devolvida ao campo da cultura. É a cultura, não é? A história, o humanismo, a educação, entende? Assim, sabe, que vai dar algum tipo de resposta para esses dilemas que nós estamos vivendo. É como eu vejo a questão. Com licença. Eu vi, ele falou do olhar na cidade, esse olhar, do que eu vi, sob meu ponto de vista, é um olhar poético, de quem já tem outro ritmo. Isso também fica ligado à relação de afeto que eu tenho ter com a minha cidade. Isso. Concordo com você. Acho que você tocou num ponto assim, sabe, bacana, sabe, bacana. O ponto do afeto, entende? Assim, sabe, exato. O pessoal passa correndo porque está sujo. O pessoal passa correndo porque cheira mal. O pessoal passa correndo porque não gosta de ver essa miséria produzida que judia da gente. E eu tive a oportunidade de ver um documentário que muita gente assistiu. Por que o homem as pessoas não veem mais nada? Elas só olham para a telinha. Porque o homem, usando a máquina, todas as máquinas, celular, carro, a visão dele é essa aqui. Ele só olha para frente. Isso eu vi sob o ponto de vista da arquitetura. Então, ele não vê mais nada. E começou, esse processo é longo, dos arquitetos famosos que vieram, e o Niemeyer entrando junto, que criou esses caixotes, e você não vê uma plantinha, e tem uma geração, porque é duas coisas que eu queria comentar. Através da apicultural, até você estava presente, teve uma palestra sobre horta. Você fala que horta, foi uma coisa belíssima, onde se discutiu até a questão dos países mais desenvolvidos estarem, na medida do possível, não acompanhei tanto, tirando o concreto da terra, pondo a terra novamente para respirar, porque a terra é viva. Então, nós tivemos essa oportunidade de ver isso, né? Então, a outra eu esqueci o que era. Francisco, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua relação da tua pintura com o Rio. Francisco é um artista plástico e ele tem, entende assim, sabe, se dedicado. Ele tem uma série muito bonita que nunca conseguiu expor, que é sobre os meninos de rua, sobre o morador de rua, uma coisa já antiga, isso é dos anos 90, não é? E agora ele tem feito essas pinturas, não é, sabe, usando o Rio Piracicaba, a paisagem da cidade como tema. Eu gostava que ele colocasse um pouco da experiência dele, se é que ele quer falar. O Dalton, eu vou passar o microfone para ele, mas eu quero aproveitar. Vocês todos são aqui de São Paulo? Não. O Francisco veio de Piracicaba, viajou 2 horas e meia
especialmente para estar aqui hoje, e a gente te agradece muito, Francisco. A palavra é sua. Obrigado, gente. Bom, eu sou artista plástico já faz um certo tempo. Desde que nasceu. E desde que nasci. Eu fiz um trabalho nos anos 90 sobre os mendigos. Eu morava aqui em São Paulo e tinha uma certa relação até com esse negócio de arte rupestre. Eu usava como suporte lonas de caminhão, aquelas antigas de cerâmica, encerados, né? E já usadas, e então todos manchados, e tinha aquele aspecto marrom. E eu cheguei a fazer vários registros de pessoas da rua aqui de São Paulo. E eu trabalhava só com preto e branco em cima, puxando um pouco a luz e a sombra, e botando as pessoas meio desaparecidas assim ali dentro, né? Eu cheguei a expor sim, em vários lugares, eu nunca vendi, não pretendia comercializar aquele trabalho, né? Não era quadrado, também era bem irregular, assim, as bordas e tudo. Mas eu fiz pelo Sesc em várias oportunidades, em várias cidades do interior e tudo. Mas depois, como a gente precisa sobreviver também, eu não achava que aquilo era muito comercial, né? E eu comecei a desenvolver um outro trabalho que apareceu aqui, um exemplo do Rio Piracicaba, mas o foco são as gotas, né? Eu trabalho com as gotas de tinta, como eu trabalhava também com fotografia, eu tentei relacionar a questão dos grãos de prata que formam as imagens dos filmes analógicos antigamente. Então eu tentei usar as gotas de tinta formando imagens, né? E é uma série que eu já faço já faz mais de 20 anos. Tem vários temas. E agora, como eu retornei para a minha cidade, eu comecei... O rio... Eu moro em Piracicaba, né? O rio passa no meio da cidade, impressiona todo mundo. Então, a gente tem uma série de artistas, desde o século passado, desde o século XIX, né? Que pintaram muito o rio, né, de várias formas. E eu comecei agora a voltar a me inspirar pelo rio. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com a inspiração do rio, né? Mostrei também aqui, o Dalton mostrou, mandei para ele aquela foto antiga do rio lá, que é um Alberto Tomasi antigo, que está na sala da casa da minha mãe. Muito bacana. E eu queria aproveitar e falar uma coisa aqui que eu esqueci de te falar, Dalton. Aliás, eu não sei se eu te falei, mas tem um cara que tem muito a ver com isso, que é o Elias dos Bonecos, né? Que é um cara icônico lá em Piracicaba, ele já falecido. Ele foi um cara que ele era catador de lixo e ele fazia bonecos com materiais de lixo. Ele tinha uma carroça com cavalo e ele saía catando lixo pela cidade, né? E ele começou a fazer bonecos assim na beira do rio, meio como brincadeira. Eu lembro quando ele começou a fazer, a gente ficava na beira do rio ali, tomando uma cervejinha, e ele chegava e parava assim, começava a conversar com a gente, e apontava, como lá longe, do outro lado do rio, né, tinha um boneco. Mas ninguém, como nunca tinha tido, ninguém imaginava. E tem os pescadores, né, todo mundo ficava pescando. Então ele falou, tem um cara pescando lá. Eu falei, é verdade, pá. No dia seguinte ele passava de novo, falei, o cara tá lá pescando ainda, não é o cara que estava ontem lá, né? Então ele começou a fazer isso como brincadeira, sabe? E super se desenvolveu. Você conhece, né? Tamanhos natural e até grandes e tudo. E agora ele acabou virando, depois que morreu, ele nunca ganhou nada com isso, né? Foi uma coisa de satisfação pessoal. Mas foi um trabalho maravilhoso. Inclusive agora saiu um livro sobre ele. Tem um livro adulto, né, do Nordal Neptune. Tem uma outra senhora que está fazendo um livro direcionado às crianças e estão tentando recuperar essa coisa dele, sabe, a coisa lúdica, né, que tem tudo a ver com arte urbana e tudo, né, com a expressão, né, por si só, né. Não, ele já é falecido. Enfim. É isso. Então, prazer, muito boa palestra, adorei a temática.
Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Dalton, em primeiro lugar, parabéns, né? Como tudo que você faz é uma maravilha. E eu acho que você trouxe um olhar, primeiro porque você começa com Paris, que é uma cidade icônica, né? Mas é uma cidade em que, mesmo você não sendo nem francês nem de Paris, você sente a cidade, você se apropria da cidade. E o que está nos causando mal-estar é essa desapropriação da cidade. O que o professor colocou ali para você, eu acho deslocado, porque ele não percebe que sem essa apropriação da cidade, né, que o próprio sistema está nos trazendo, a própria mercantilização de tudo está fazendo, nós estamos perdendo esse espaço da cidade, do olhar da cidade, que faz parte também de uma ecologia da cidade, que faz parte dos parques da cidade, que faz parte de um rio, né, que é uma cloaca. O rio Piracicaba, onde eu morei, cidade onde eu morei uns 3 anos, não é? Na época da prefeitura de João Herman Neto, foi completamente desassoreado. Retomou-se o rio voltou a ter vida. Eu não sei mais como está o rio, porque há alguns anos eu não vou a Piracicaba, não é? Mas São Paulo também, nós perdemos o rio Tietê. E o Tamanduateí, e o Pinheiros, e o Pinheiros. Grande, Aliás, nós perdemos tudo isso desde uma usina construída pela Light, chamada Usina da Traição. Até o nome nos dá o que foi essa usina, que começa a grande poluição do rio Pinheiros, que depois do rio Piracicaba, né? Do rio Piracicaba. Mas eu acho que a gente tem que repensar a cidade. E isso passa pelo amor ou ausência de amor da cidade. Não é? E nós não temos, infelizmente, mais pessoas que amam São Paulo. Uma vez o professor Aziz Abissaber, né, que foi meu mestre de saudosa memória, ele fez para nós uma conferência que ele disse, né, ao menos no passado, havia uma elite que pensava São Paulo, que pensava a cidade. Há pouco eu passei pelos túneis da 9 de Julho, que tem azulejos maravilhosos nas paredes. Esses azulejos estão destruídos e na parede, recentemente, passaram, né, simplesmente uma tinta qualquer em cima de um alambrado de prédio, né? No túnel da Rebouças, que é o túnel Fernando Vieira, não é? Tiraram e ampliaram o túnel, mas, ao mesmo tempo, colocaram, não é? Simplesmente os painéis de tampar prédio, passaram a tinta branca e sequer tiveram a capacidade de juntar os painéis. Onde eu passei, que faz parte do meu trajeto, estava um quadro de luz com a porta absolutamente aberta, podendo bater nos carros. Quer dizer, a cidade a gente está perdendo esse espaço da cidade. E o olhar... E perdendo a cidadania junto, não é? A cidadania essa já rolou há muito tempo. Essa há muitos anos. E nós não fomos sentindo que estávamos perdendo. E os últimos direitos que nós temos... Eu, ouvindo você, eu estava me lembrando de Henri Lefebvre, do grande urbanista francês marxista, o Henri Lefebvre, onde ele fala, num pequeno livro, exatamente, esse olhar da cidade vai depender da reconquista da cidade.
o Boulevard Haussmann e os grandes boulevards, entre os quais o Petit Palais e o Grand Palais, né? onde houve agora as Olimpíadas, etc., né? Faz parte disso. Faz parte do olhar da cidade. E de repente essa cidade é minha. E de repente eu chego lá e eu me sinto em casa. E eu sou estrangeira. Em São Paulo você não consegue se sentir em casa. Eu estava vindo, né, na Inácio, aqui, Vila Madalena, Belmiro Braga, que é uma continuação da Mateus Grou, né? E vinha uma família de estrangeiros com criança pequena, adolescente, criança pequena, né? Tinham 6 pessoas, para olhar ali no Beco do Batman, exatamente essas pinturas, né, murais que você tem, e que são bonitas. Só que as calçadas quebradas, a lama da rua, o esgoto pela rua, aquilo que a pessoa ali na frente colocando, o mau cheiro, eu fiquei com pena das crianças que tropeçavam pelas coisas. Quer dizer, nós temos que realmente, né, quem tem consciência de São Paulo, lutar por essa retomada dessa cidade. Porque sem retomar a cidade, você não vai ter. Né? Olha, Regina, eu adorei o que você só uma falou. palavrinha, Ivi, respondendo, eu sei, é rápido. Eu acho que é uma reflexão que tem que ser iniciada, sabe? Isso. Eu acho que esse lugar aqui da cidade, onde nós estamos aqui agora, que tem toda uma relação histórica com essa cidade, é um bom lugar para começar a pensar isso, sabe? Eu acho que, bom... Regina, nós do APS Cultural adoramos o que você falou, porque a gente trabalha com um conceito básico que é o de cidadania cultural. E onde que a gente foi achar isso? Nós pesquisamos qual o conceito da cultura, de cultura para o século XXI. Nós somos aos manifestos lançados pelos ministros da cultura do G20, que se reuniram em Roma. Eu sempre repito isso, mas eu acho importante, porque aqui nós não somos charlatães, graças a Deus, né, Dalton? Que lançaram o Manifesto da Cultura para o século XXI em Roma, no 2021. E aí, o conceito básico é exatamente esse de cidadania cultural. Eu acho que a gente está fazendo um pouco disso aqui nesse momento, né? Desculpe, Dalton. Não, Ivi, eu acho que o que você está dizendo, eu acho importante. Só reforça tudo isso que está sendo colocado aqui, porque não é alguma coisa que seja minha, sua ou dela. É alguma coisa que, se não for coletiva, não vai, sabe? Tá? E pronto. É isso. Você acredita que essa sensação de coletividade, obrigado, no momento em que nós estamos, será alcançada? Olha, eu sou um otimista, sabe? Assim, eu sou fantasticamente otimista. Eu acho que a história nunca, sabe, os problemas que a humanidade se propõe são problemas que vão ser resolvidos, sabe? Senão não são problemas. Eu só acho que nós estamos num lugar, numa curva baixa. Mas se você observar a história, ela é assim, nós estamos numa caída, mas eu acho que lá na frente, e não vai demorar muito, isso... vai ser revertido, porque eu acho que existe também uma juventude muito grande, sabe? Assim, uma juventude que está aí e que não está presente aqui, mas que tem uma preocupação danada com isso, sabe? Eu acho que cabe a nós, mais velhos, com a nossa experiência como educadores, recolocar essa questão, entende? Isso está sendo difícil, porque a palavra nos foi tomada, sabe? Nós não temos mais, sabe? E pronto. Não sei. O fato, bem, é esse. Eu acho que nós temos que recuperar esse discurso. Foi a senhora que falou isso lá no Narayana sobre o sequestro do discurso?
Alguém falou lá isso, eu achei muito propício, sabe? Quer dizer, esse discurso não está sendo tomado. Nós temos que recuperar isso. Como... Estamos aqui com uma pessoa que é o Jorge, que é da administração da Funarte. Eu já conheço esse cara de algum lugar. Conhece, né? Você já esteve lá? E o Jorge vai fazer uma pergunta também, né, Jorge? Oi, gente, boa tarde. Na verdade, eu queria só chamar a atenção para uma coincidência que, pelo rumo que a conversa tomou, que aqui na Mário Antônia, nesse mesmo auditório, no sábado, vai ter um curso, um debate que chama São Paulo que Queremos, que é sobre direito à cidade, sobre... E aí talvez seja interessante para alguns de vocês. Eu posso dar o serviço completo aqui? Peraí. Oficina Direito à Cidade, com Juliana Cardoso, que é deputada, né? Lisete Maria Rubano, Camila de Caso, são essas 3 pessoas. Uma arquiteta, essa deputada e uma economista. E aí é aqui no Salão Nobre, 3º andar da Rua Maria Antônia, começa às 2, com credenciamento a partir de 1h30, então... Sábado. Não. Tem a Jornada do Patrimônio, um monte de coisa interessante acontecendo, é verdade. E pronto. Nós temos que devolver a sala para... Quem é professor aqui, quem é palestrante e usa slides, sabe o trabalho que dá para montar uma coisa dessa, né, Dalton? Então... Aí eu me divirto muito, eu chamo isso, olha, isso já é brincadeira. São as minhas fotonovelas culturais. Dalton Sala, muito obrigada mais uma vez. E vocês também, muito obrigada.